Alô, alô. Fala, pessoal. Estamos aqui, eu, a Gi, né, para fazer essa série de podcasts da Cotidiano, aceleradora de startups, para comemorar 7 anos de Cotidiano, 70 startups no portfólio, fim da primeira tese, né, do KK17. E a ideia é a gente estar aí conversando com as startups. Então são 70 startups, então a gente não vai conseguir falar com todo mundo, então vamos falar com 7 startups? Não, 7 não, vamos falar com 11 startups, uma para cada camp que a gente teve, né? Eu sou o Rony, Head de Aceleração da Cotidiano, tô aqui junto da Gi, né? Gi, se apresenta. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast. Eu sou a Giovana da Cotidiano, sou agente de aceleração aqui dentro, engenheira ambiental de formação. Estou inserida no ecossistema empreendedor desde 2017 aqui em Brasília e hoje estou como a Head de ESG dentro da Cotidiano apresentando aqui esse podcast junto com o Rony. É bom demais. E legal de ESG, esse que é o primeiro podcast dessa série, né? A gente falar com a galera da Flowins, né, que é startup do Camp 7 da Cotidiano, da área AgTech, né, produção de cafés especiais, né, que tem um pezinho forte em ESG, então a gente estava com os olhinhos brilhando aqui antes da gente começar a falar, né, da gente começar nosso podcast. E hoje a gente tem a Daniele Fonseca, né, diretora de operações, COO da Flowins, né, que curiosamente foi a primeira startup da Cotidiano que eu analisei, né, quando eu entrei na Cotidiano em 2019. Então, assim, é um baita prazer estar falando com ela. Eu acho que o tanto que eu gosto de café hoje tem uma participação especial, tanto dela quanto do Iago, que levaram a gente para conhecer, inclusive, cafeterias e torrefações aqui em Brasília, né? Mas, assim, eu vou deixar para a Dani se apresentar. Oi, Dani, seja bem-vinda. É ótimo te ver de novo. Tinha um tempão que a gente não falava, né? Mas, Dani, fala de ti. Quem é você na fila do pão? Se apresente aí, o seu pitch de 30 segundos. Boa! Bom, gente, primeiro é um prazer falar com vocês. Rony, obrigada aí pela confiança. Você me contou, você falou hoje que eu fiquei sabendo dessa história, que foi a primeira startup que você avaliou, então eu sei que teve aí uma avaliação positiva, né? Porque conseguimos passar no processo, né, em 2019. Gi, muito prazer também conversar com você. Prazer é meu. Bom, quem é a Dani, né? Sou engenheira ambiental também, engenheira civil de formação. E também sou produtora de café. Comecei minha jornada empreendedora em 2016, quando eu vim morar na fazenda no sul de Minas, aqui em Três Pontas. E aí a gente começou a criar como se fosse um Uber do campo, né? A primeira ideia de startup, a primeira ideia empreendedora era que os produtores tinham muitos maquinários ociosos na sua propriedade e muitos deles também não tinham nada e precisavam fazer essa ligação dessas duas pontas, né? Então, a primeira startup que a gente desenvolveu chamava Uller. Foi um fracasso, não foi para frente. Em 2016 a gente desenvolveu ela, em 2017, nós em 2017 não continuou. E era um projeto familiar, era eu, meu pai e minha irmã. E aí meu pai falou assim, olha, eu já investi tudo que eu podia, né? Não pegamos investimentos de fora, nem nada disso. Ele foi seguir a geologia, que era a formação dele novamente. Minha irmã mudou para o Canadá, eu fiquei sozinha na fazenda em 2017. E aí eu já estava muito envolvida com a produção, eu estava muito envolvida com o café. E comecei a estudar um pouquinho mais sobre por que a gente produzia, né, o produto prontinho para entregar para outra pessoa falar para a gente quanto valia e qual era a qualidade daquilo que a gente estava produzindo durante o ano todo. Não sei se todo mundo sabe, mas café é uma é, é uma é uma cultura que dá anualmente, uma vez no ano só. Então, você fica 9 meses cuidando da lavoura para produzir durante 3 meses, e esse faturamento tem que ser bem parcelado durante todo o ano. E aí eu comecei a discutir muito com meu pai sobre isso. E eu conheci o Iago nessa fase, que é meu sócio hoje, né? E aí a gente começou a desenvolver o que é a Flowins hoje, né? Que tem grande participação da Cotidiano, porque em 2018 a gente começou a Flowins, em agosto de 2018. E em 2019 foi quando a gente começou a aceleração na Cochi. E aí, enfim, a ideia principal era trazer, o propósito principal era trazer o controle de volta para quem nunca deveria ter perdido, né, do seu café para o produtor de café. E aí acho que a gente vai começar a falar um pouquinho mais, então não vou dar muito spoiler, mas hoje eu estou literalmente morando na fazenda, a operação da Flow em boa parte é na fazenda, que a gente chama de fazenda experimental hoje, né, mas era a fazenda da minha família.
E então a gente está dividido entre Três Pontas, né? E Belo Horizonte, que é Ah, onde eu nasci, onde eu me formei, enfim. Eu acho que é um pouquinho, né? Pelo menos uma breve apresentação. e o que que é a Flowens, Dani? Conta um pouquinho da Flowens. Então, começamos com essa ideia, né? Então, eu e o Iago, a gente se conheceu, o Iago também estava empreendendo, estava começando uma startup que ele achava que a dor do produtor de café estava em ele não conseguir mostrar o produto dele para o mundo. Então, ele criou uma espécie de Instagram para o produtor de café, Ah, que que ele queria legal. linkar o produtor de café com o mundo. Então, era mais uma espécie de marketplace com o Instagram. Chamava Zimboli. E eu estava com o Uber. E a gente queria fazer parcerias, porque a gente queria que as duas startups fluíssem. Então ele falou, eu acho que isso é uma dor também do produtor, né, a ociosidade das máquinas, mas depois a gente percebeu que não era, porque o produtor não via valor naquilo que não era tangível para ele. Então não saía do meu bolso, mesmo que minha máquina estava parada ali e poderia estar custando muito mais a hora para mim daquele implemento, daquele maquinário, eu não fazia conta porque não era algo tangível. E, ao mesmo tempo, o produtor também realmente precisava se conectar com o mercado comprador, mas tinha um gap gigante entre essas duas coisas que a gente estava vendo como dor, né? Que era o produtor entender primeiro o que ele estava produzindo. O que era o meu café, o que eu tinha de qualidade, como eu conseguiria precificar isso, e aí, a partir daí, começar a encontrar o mercado certo para o café. A gente começou desenvolvendo um software de rastreabilidade, primeiramente com pós-colheita em foco. Então, o produtor sabia, ele conseguia anotar tudo que ele tinha feito naquele café e conseguia gerar uma receita, como se fosse uma receita mesmo, o que daria mais certo na produção dele para ele conseguir produzir café de maior qualidade, e, consequentemente, agregar mais valor na sua saca no final da sua produção. E a gente começou desenvolvendo um sistema de pós-colheita e rastreabilidade de café, que foi quando a gente começou na Coty. Era um sistema que a gente tinha desenvolvido muita coisa tecnológica, mas a gente não tinha ido para ação, né? Então eu lembro que a primeira coisa que a Cotidiano falou pra gente quando a gente chegou foi: gente, esquece tudo que vocês desenvolveram de tecnologia. A gente falou, meu Deus, a gente está numa aceleradora de startup, não tem que ter tecnologia. E aí os meninos falaram assim: Iago, Dani, Lucas, esquece tudo que vocês desenvolveram até agora, vocês vão ir para o mercado. Vocês vão começar a ligar, vocês vão começar a ver o que são as dores reais, vocês vão começar a visitar todos os corretores, todas as cooperativas, todas as exportadoras que vocês puderem, conhecer cafeterias, e vocês vão começar a entender esse mercado de uma forma diferente. Porque acho que o principal erro, vamos dizer assim, do empreendedor quando está começando é criar uma tecnologia sem literalmente saber o que realmente é a dor. Que a gente já tinha cometido esse erro lá no início, eu e o Iago, e a gente estava começando a cometê-lo de novo. E aí a gente ficou, eu lembro que foi o primeiro bug que deu, assim, tipo, gente, a gente está numa aceleradora de startup, tecnologia é super importante. Não, esquece tudo que vocês desenvolveram até agora. Vai para o mercado, vai ver o que vocês realmente precisam, daí depois vocês vão voltar e a gente vai desenvolver uma tecnologia que realmente vai fazer sentido. Quando a gente começou a ver a ideia do mínimo produto viável, né? MVP, enfim, a gente tinha vários acessos na cotidiana, várias pessoas que ajudavam a gente a desenvolver coisas super simples, que para o consumidor final, às vezes, parecia um aplicativo super bem bolado e desenvolvido, mas por trás era uma planilha de Excel. E foi onde a gente começou a descobrir tudo isso dentro da cotidiana. Então, a Flowins hoje, a gente tem um sistema de rastreabilidade de pós-colheita e da lavoura de manejo como um todo, então o produtor consegue colocar tudo o que ele faz, utiliza de insumo, tudo que ele utiliza dentro da propriedade, aí depois a gente gera relatórios, né, financeiros para ele e de qualidade, então a gente tem uma equipe de qualidade, um laboratório de qualidade para analisar esse produtor de forma sem nenhum interesse comercial naquele café, simplesmente para trazer o laudo para ele. E aí, claro, a gente ajuda na comercialização hoje, então a gente já exporta café diretamente de vários produtores. São mais de 50 produtores aí que vão todos os anos para exportações para o mundo afora. E a gente está começando a trabalhar o Direct Trade dentro do Brasil também, com cafeterias e torrefações. Então, surgiu com uma vontade muito grande de valorizar o produtor por aquilo que ele produz. E hoje a gente está já, vamos dizer, uma boa parte da cadeia, desde a produção, né, dentro da porteira, até a comercialização. E estamos começando aí a abrir alguns mercados internos, né, disponibilizando cafés de produtores Flowens para marcas de cafés, de cafeterias, torrefações. E também a gente está começando um projeto mais voltado para a área financeira, que são produtos financeiros de produtores de café, para que ele consiga
esperar o momento certo para vender, né? Sem que ele precise desfazer daquela saca que muitas das vezes não está pagando o que realmente a saca vale, mas porque ele não tem tempo, porque ele está descapitalizado, ele precisa vender aquilo por um valor que na verdade não é o valor que realmente tem aquele café. E aí a gente está desenvolvendo produtos financeiros para que ele consiga esperar o tempo certo para vender o café com o melhor valor possível. E aí são 2 produtos que a gente está com o projeto piloto agora, que é o empréstimo com a saca em garantia. Então, as sacas estão armazenadas e o produtor consegue ter um empréstimo sem que ele precise vender aquela saca necessariamente. Então, ele tem aí um respiro para esperar o melhor produto e a fixação de preço com diferencial. Então, ele fixa o valor da saca de acordo com o que faz sentido para ele, com o diferencial pela qualidade. São 2 coisas que a gente agora está trabalhando. Bom demais. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que existe uma jornada muito grande do café plantado até o café na xícara, né? As pessoas só sabem do café na xícara quando ela vai numa cafeteria ou quando ela faz o café em casa, mas não sabe dessa jornada por trás, né? Então isso daí foi sempre uma proposta de valor muito, muito importante da Flowins, né? Desde o começo e assim, acho que do ESG tem muito do S, né? De empoderar a pessoa que está ali na ponta. Porque eu lembro de uma frase que vocês falaram que o broker andava de Ferrari, enquanto às vezes o produtor ele tinha problema em pagar as contas. Né? Então é bastante uma ótica de empoderamento ali de quem está fazendo o começo da jornada. Exatamente. E é uma coisa que a gente sempre busca muito, né? Que é a questão do propósito. Que a gente começa assim, tipo, conversando, eu fico emocionada. Gente, eu sou essa pessoa, vocês me desculpem, mas quando a gente começa, a gente tem um propósito muito forte, a gente é muito sonhador, a gente passa por várias provações, né? Muitos desafios, mas a primeira coisa que sempre tem que estar muito clara é por que você começou. Porque isso não existe nunca. Porque são momentos difíceis que a gente passa, são muitos desafios que a gente precisa ultrapassar, muitas barreiras, mas quando a gente lembra do porquê que a gente começou, a gente não desiste, né? Então, quando falam pra gente assim, mas você podia, hoje você sabe quanto que vale esse café, você sabe quanto o produtor precisa, se ele tá querendo R$2.000, mas esse café vale 3.000, compra por 2.000 e vende por 3.000. Por que vocês não fazem isso, gente? Porque não é esse o propósito. A gente quer ganhar com o produtor. A gente quer fazer com que ele tenha a possibilidade de esperar para ganhar junto. E não, não, agora tá bom, a gente vai fazer isso e depois a gente vai lá e vende por muito mais. Esse não é o objetivo, nunca vai ser. Então, assim, a gente, nunca vai ser algo que a gente vai almejar. A gente nunca vai querer crescer se a gente não tiver com o objetivo muito claro, que foi outra coisa que a gente aprendeu com a Coty, que foram as metas, né, que a estrela guia, o que você quer ali, né, no final de tudo que você se propõe a fazer, qual que é a sua meta estrela guia, que é aquilo que você quer buscar, né, e a gente sempre viu muito isso em todos os meninos, né, em toda a equipe, que é a questão do propósito, é a questão do coração, é a questão de se envolver realmente com aquilo que você faz, porque não tem erro, sabe? Porque é difícil, não é um caminho fácil, é um caminho difícil demais empreender, mas é muito prazeroso quando você sabe que você está focado naquele seu propósito, né? E a gente sempre vai ter o produtor como foco. Se em algum momento o produtor não estiver no foco, não é o que a Flowins tem que fazer, e a gente vai seguir o caminho sempre buscando isso, revivendo isso, a gente fala isso muito com a nossa equipe, que se em algum momento vocês sabem que vocês estão com a gente desde o início, são 13 pessoas hoje, mas tem assim, as 5 pessoas primeiras que começaram conosco, que eu falo, eles são muito próximos, né? São pessoas já assim que estão com a gente na caminhada toda, e eu falo para eles, vocês sabem como a gente é, vocês estavam com a gente desde o início, se em algum momento a gente se perder, se em algum momento vocês verem que a gente não está indo para o caminho certo, puxa a nossa orelha, que isso pode acontecer. Então, muito importante a questão da cultura na equipe, foi outra coisa que a gente aprendeu com a Cotidiano também, que é você trabalhar muito, que seja 2 pessoas, 3 pessoas, que foi outra coisa que eu não sei se eu já estou atropelando, mas é porque a gente aprendeu muita coisa com o Cotidiano que a gente leva para a vida. E foram essas coisas, criar a cultura da sua empresa quando vocês eram uns 3. E a gente tem a cultura até hoje. Cada pessoa que entra dentro da empresa, a gente passa como se fosse um manual para eles, né, do que é ser Flowins, o que é que a gente busca, quais são os propósitos, quais são os objetivos, quais são os principais valores que a gente tem como empresa e que a gente sempre pede para essas pessoas que começaram com a gente desde o início, se em algum momento, por algum segundo, descuido, a gente puxa do propósito,
puxa a nossa orelha e traz a gente de volta, porque assim a gente não desiste, assim a gente vai alcançar o objetivo principal. Então, acho que são coisas muito mais profundas, mas que a gente leva para a vida, e a Cotidiano tem isso, tem profundidade no que ela passa para a gente, sabe? A aceleração é muito mais do que técnico, na verdade ela é muito mais profunda, assim, e isso me encantou desde a primeira semana que a gente fez de imersão dentro da Cotidiano, sabe? Nossa, Dani, muito bonito seu testemunho. Obrigada, obrigada por estar compartilhando tanto com a gente. É. Imagina, eu que agradeço, gente. A gente tem uma gratidão enorme pela Cotidiano. Sempre vamos lembrar, assim, o maior carinho do mundo. Uma coisa que você falou, Dani, que assim, é bem. Acho que um exemplo muito forte do que a gente traz, né? Que é o pessoas, produto, receita, sempre nessa ordem, né? Que é, se você tem um foco no teu cliente, né? No produtor de café, você cria um produto que resolve os problemas dele, a receita vem, né? Sempre ter o foco nas pessoas primeiro. Então, se tem uma dúvida, volta para as pessoas. Cria um produto para essas pessoas. Exatamente. Receita É acaba isso. sendo É a uma dor. consequência. Era uma coisa que o Henrique falava muito, o André também, que eu lembro muito, a Isa, foca na dor, não fica agarrado na solução. Que foi quando ele falou que você já tem um monte de coisa desenvolvida, mas a gente não vai usar nada disso. Vocês vão focar na dor, vocês vão descobrir a dor real, onde está a dor real. E vocês não vão agarrar em nenhuma solução. Por isso que vocês têm que desenvolver o mais básico possível. Porque a gente não pode agarrar nas soluções, a gente tem que agarrar na dor. A partir do momento que você está focado na dor do seu cliente, você não tem como você errar. Mas se você ficar agarrado naquilo que você desenvolveu, que muitas vezes está muito diretamente ligado ao ego, você tem grande chance de falhar. Era outra coisa que a gente aprendia muito, foca na dor. Tanto é que a gente pivota muito. Tem muita coisa que às vezes a gente desenvolveu, coisas que a gente está... Assim, hoje eu falo, a gente desenvolve MVPs direto e reto dentro da Flores hoje. Que massa. E aí a gente só realmente começa a desenvolver utilizando a equipe de dev quando a gente já viu que o negócio funcionou, que as coisas estão acontecendo, que está gerando receita, aí a gente começa a realmente liberar energia para isso. Porque do contrário, é descobrir através da forma mais simples possível como que você sana alguma dor do seu cliente. Aí só depois disso realmente começa a desenvolver algo mais robusto, porque aí você sabe que não vai ter erro, né? Uhum. Dani, me conta uma coisa. Me conta se existiu algum momento, ou qual foi o momento que foi o principal desafio que vocês chegaram assim, que deu aquela vontade de desistir, que, beleza, acho que não faz sentido, mas vamos perdurar, né? E acho que em contrapartida desse principal desafio, o que foi uma coisa que alguma coisa que aconteceu que ancorou vocês em, cara, a gente tá no caminho certo? Nossa, ótima pergunta, gente, porque assim, de tempos em tempos a gente pensa em desistir, porque é difícil, não tem como falar, são desafios, matar um leão por dia. Enfim, foi um momento que a gente ficou muito triste, que foi quando a gente foi recebido por uma cooperativa que já era considerada uma cooperativa mais tecnológica, com mais abertura para startup, para novidade. E aí a gente foi com aquela esperança, né, ingenuidade de criança, feliz, apresentar todo o projeto que a gente tinha pensado para os produtores. E aí eles chegaram e falaram assim, não, a gente não quer passar os dados para os produtores, a gente quer que os dados fiquem conosco, porque a gente sabe quanto de produto o produtor está comprando, a gente sabe o que a gente pode colocar para ele, o que a gente pode fornecer para que ele fique cada vez mais preso com a gente. Nossa. Isso foi um momento que a gente ficou muito abalado, e foi quase um momento que a gente falou assim, gente, será que a gente está no caminho certo? Será que a gente vai conseguir passar por tudo isso, quebrar essas barreiras? E um outro momento foi quando eu fiz uma apresentação para um pool de cooperativas e no final da apresentação o head lá, não é nem o head, é tipo como se fosse o diretor das cooperativas, das associações da região do Cerrado, falou assim pra gente, pra mim, você não entra aqui se você não tiver uma cooperativa. Se você não se juntar a uma cooperativa, você não vai entrar nenhum produtor. E aí eu lembro que eu respondi para ele que eu não teria nenhum problema em me fazer parceria com quem tem propósito parecido, mas de forma alguma a gente vai desviar do nosso propósito por conta de dinheiro, por conta de receber uma nova região. Se essa região não estiver preparada ou a gente não tiver abertura para seguir o nosso propósito, não tem nenhum problema, a gente não faz nenhuma parceria. E isso gerou muitas coisas negativas para mim, assim,
o pessoal que fez essa ligação ligou falando que eu era Felipe Neto do café, que eu estava arrumando confusão. Eu falei, gente, não é que eu vou arrumar confusão, mas eu não vou me submeter a algo que eu não acredito, sabe? E foram dois momentos que a gente realmente sentou e falou, será que a gente está fazendo certo? Será que a gente realmente está no caminho certo? E aí, logo em seguida, eu vou para a parte que você perguntou e onde a gente ancorou. A gente tinha feito a primeira exportação de café direta, foram 15 produtores em um container, então tinha produtor que tinha uma saca de café sendo exportada, e tinha produtor que tinha 100 sacas no mesmo container, e um deles, a gente fazia reunião de feedback com cada produtor nessa época, porque eram pouquinhos produtores, então no final do ano a gente fazia reunião com todos para entender o que a gente tinha feito de positivo, o que a gente precisava melhorar. E aí um desses produtores da região de Franca, que é Mogiana, que fica em Sacramento, que é tipo 70 quilômetros da cidade, de terra, eles foi a família toda conversar comigo, eles chorando, falando que a gente mudou a vida deles, que eles estavam com 200 sacas, era a produção deles inteira, eles estavam colocando na cooperativa, e aí descobriram a gente através da internet, começaram a conversar, a gente fez a exportação, ele mandou todas as sacas para cá, sem nunca ter conhecido a gente, foi só igual a gente está aqui, Salto né, de fé. online. Ele mandou toda a produção dele, ele estava tendo oferta de R$ 400 por saco, a gente vendeu por R$ 1.200 cada saca de café dele. E eles choraram pra gente, falando que a gente mudou a vida deles. Então, assim, foi um momento que a gente ficou muito emocionada e falou, não, a gente tá no caminho certo, vamos continuar. E ano passado a gente foi lá visitá-los. A gente fez um vídeo muito emocionante deles contando a história deles. E foi um momento de muita alegria, porque pensar assim, a gente andou 70 quilômetros de estrada de terra, eu não sabia que era tão longe. Quando a gente olhou o mapa, parecia uma rodovia mesmo, só que era uma rodovia de terra, tão longe que era a fazenda. E eu lembro que eu fui emocionada, de volta no caminho, pensando, gente, olha onde a gente chegou. Uma pessoa assim que eu nunca podia imaginar, que iria procurar a gente na internet. Você vê o tamanho da dor desses produtores, que têm pouco acesso, chegaram até nós, tudo através de celular, conseguiram mandar a produção deles e esse ano e até hoje, né, são o terceiro ano que estão mandando a produção inteira para a gente, lá de Sacramento para cá, para a gente conseguir fazer uma comercialização melhor do produto deles, com rastreabilidade, com tudo imputado dentro do sistema por eles. Então, assim, foram dois momentos que a gente falou, não, vale a pena. A gente ficava emocionado voltando, falando, não acredito nisso. E aí tinha a nossa equipe de filmagem, né, que é a Valerinha e a Luana, que é a parte de criativa e tal, de produção, e elas ficaram assim, eu não tô acreditando nisso, porque é muito legal. E aí faz valer todos esses perrengues, gente. Então eu acho que eles têm que se agarrar nisso. E na maioria das vezes a gente se agarra a algo que toca o nosso coração, né? Então, assim, isso tocou o nosso coração de uma forma muito bonita. E o produtor William, eu vou até falar o nome dele, a família dele, inteira, assim, a gente tem um carinho enorme por eles, porque eles confiaram na gente quando a gente também era muito pequenininho. Hoje a gente não é que a gente seja grande, a gente já conquistou muitas coisas e estamos juntos com eles até hoje. Foram momentos muito importantes, assim, de falar, não, bora que a gente tá no caminho, vamos lá, não vamos deixar nada abalar a gente, não. E Dani, assim, pra gente fechar, né, você quer passar uma última mensagem aí pras pessoas que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente? Ah, gente, eu acho que eu falei tanto, né? Sou muito falando, não deixei nem vocês falarem, sou muito falante. Mas eu acho que tudo que a gente falou, assim, e para quem tá, eu acredito que muitas pessoas que vão escutar isso é quem tá, às vezes, buscando, né, uma aceleradora, ou tem uma ideia, tem um projeto muito especial que gostaria de ter uma oportunidade, né? Não desistam, gente. E sim, a Cotidiano foi um divisor de águas nas nossas vidas, assim. Tem um papel fundamental, a gente vai ser sempre muito grato por tudo que a Cotidiano fez, tudo que ela ensinou pra gente, acreditou quando a gente não era nada, só tinha uma ideia e vontade, muita vontade de fazer diferente. Eu acho que é não desistir, se você tem algo que você acredita, né, que você sabe que você está conectado com o seu coração, com aquilo que você realmente acredita ser importante, né, que é uma dor realmente que vai ajudar as pessoas, que vai mudar a vida das pessoas em qualquer que seja o setor. Não desiste, continua. Se você está nesse caminho, está pensando em desistir, sempre tenta buscar essa âncora aí, porque eu tenho certeza que vai acontecer se você estiver no caminho certo. Então, e também não tenha medo de mudar. Se agarre na dor, não se agarre no seu produto. Busque o seu propósito, né, que é a estrela guia ali, o que você almeja, o que você quer atingir.
E se inscreva aí na Cotidiano para fazer as acelerações. São momentos que a gente guarda para a vida, são aprendizados não só técnicos, mas aprendizados de humanos, que eu acho que são as coisas mais importantes que a gente tem que ter, né? Que aí a fé na humanidade se restaura e aí a gente fica muito mais feliz, muito mais motivado para seguir em frente. Maravilha, maravilha. Dani, obrigado demais. Obrigado pelo testemunho, assim. Eu agradeço, gente. Tamo Desculpa que eu juntas. falo muito, mas... Não, mas a gente fica assim muito que é bom. Você tem muito mais emocionada, coisa porque interessante pra falar do que a gente. É isso. A gente bastante chamou difícil, exatamente para mas te muito ouvir. prazerosa. Mas, Dani, muito obrigado, né? A gente se vê em breve, né? Então a gente vai ter a festa de aniversário da Cotidiana agora em março, 7 anos, espero vê-la aqui, né? Então o convite tá feito. Só para as pessoas que estão ouvindo a gente, só lembrar que isso é uma série de conversa que a gente vai ter com os founders, né? Então serão 12 podcasts, né? Então assistam os outros, né? Com outros founders, com outras histórias, com outros aprendizados que a gente vai ter para compartilhar com todo mundo. Perfeito. E, pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho da Flowins também, Dani, onde quem tá nos escutando aqui pode te encontrar? Ah, boa. Ótimo. Então, a gente tem o Instagram da Flowins, que é flowins.me. É o site www.flowins.me. E é isso. Se vocês quiserem saber mais, que quiserem receber cafés de qualidade aí, a gente também faz esse processo de ligação, né, entre consumidores finais que querem ter acesso a produtos de qualidade, com rastreabilidade. Pode entrar lá no nosso Instagram, lá vai ter os nossos contatos todos, e aí você chama a gente, vai ser um prazer recebê-los, um prazer conversar, trocar ideia, que vocês precisarem, empreendedores aí que estão nessa jornada e quiserem discutir, quiserem alguma ajuda para alguma, enfim, algo que você esteja passando, contem conosco, a gente sempre está disponível para ajudar, né? Acho que compartilhar é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer quando a gente já passou por alguma coisa. Se a gente puder facilitar o caminho de alguma forma, a gente sempre vai tentar fazer isso. Então, contem conosco também. É isso, foi um prazer, Dani. Muito, muito obrigada. Bom demais. Prazer foi nosso, gente. Prazer foi meu. Muito obrigada. Muito bom rever você, Rony. Muito bom te conhecer, Gi. E contem conosco se vocês precisarem. A gente está à disposição. Muito obrigada sempre. É isso. Tamo junto. Até breve. Tamo junto. Um beijo. Beijo.